Bom dia, hoje é dia 27 de março de 2025. Estou aqui gravando mais uma vez, 15 dias depois do último vídeo que eu fiz aqui, para mostrar um pouco do cenário do mercado americano no momento. Nos últimos vídeos eu tinha comentado que o mercado estava em uma queda e que estava começando a tentar fazer um certo fundo. Se não me engano foi esse dia 12 aqui. Falei que provavelmente parecia, né, que ele estava querendo formar essa base. O mercado começou a diminuir a venda aqui nesses últimos dias aqui, encontrou um certo fundo e ameaçou sair dessa zona aqui, no caso o QQQ, dessa parte aqui, né, em volta dos 480, 481 por aí. Então, na segunda-feira, a gente teve essa saída, que inclusive o mercado acabou ficando acima aqui da média móvel de 200 períodos, que é essa rosa aqui. Entretanto, a gente pode ver que a saída, esse breakout aqui, que pode chamar de breakout de uma base, ela foi com volume muito baixo, comparado aos outros breakouts que a gente via no mercado, né, com volume mais alto, saídas de fundo, como essa aqui de setembro, um volume candle bem forte e uma saída com volume alto. Dessa vez a gente viu um volume muito baixo aqui na segunda-feira e uma confirmação, né, acima da média de 20 aqui, essa amarelinha, também com baixo volume, né? Então uma formação bem insegura, vamos dizer assim, sem confirmação. Esse follow through day aqui que o O'Neill chama, que é a continuação de um dia de alta após uma série de quedas, né, ou uma base formada, não foi convincente e ficou fácil para ontem, na quarta-feira, o mercado derrubar com mais volume ainda do que o dia anterior. Então o mercado continua nessa trajetória de baixa, né, ciclo de baixa, e vai se configurando com o passar do tempo, aparentemente mais um cenário de bear market, tá? A gente não consegue olhar para esse gráfico aqui nesse momento e dizer que há grandes perspectivas para o futuro. A gente pode ver o mesmo cenário com ações que foram líderes nos mercados anteriores, como essa Uploving, na verdade o nome. Você viu que desde 2022 aqui, quando ela estava formando uma longa base, né, ela reiniciou e teve vários períodos de alta, chegando até esse topo aqui em fevereiro. Da mesma forma a gente pode ver com a ação que ficou sendo considerada a líder desse último bull market, que foi a Nvidia, que saiu lá dos 11 não, perdão, chegou a bater 11, mas aqui na casa dos 14, 15, e lá em meados no final de 2022, atingindo até o topo de 152. Então, baita de uma evolução na ação, um crescimento muito grande, formando várias bases ao longo do tempo. Eu já falei de Nvidia aqui em outros vídeos, formando base e subindo, formando base e subindo. Bom, e aqui você vê que nesse último movimento aqui a gente já consegue ver bases mais falsas, né, mais volatilidade no preço da ação, o que se assemelha muito com uma ação que está em formação de topo, tá, pessoal? Isso é interessante, que eu tive novamente contato agora com contato com informações, com indicadores, né, de Stan Weinstein, que é um grande trader americano, que ele estuda o mercado e as ações com base em estágios, né? Então a gente coloca aqui até no gráfico semanal para a gente analisar melhor quais são os estágios de uma ação, né, e do próprio mercado. Inicialmente a gente começa com a saída de um bear market, né? Então vamos dizer que o último bear market começou aqui em novembro de 2021, onde fez o topo.
Então foi queda, né, uma queda. Após essa queda, né, de quase um ano aqui, a ação começou a andar de lado, né, o que chama de estágio 1, que é quando a ação fica esquecida, vamos dizer assim, fica sem nenhuma força. Então você vê aqui as ações, a ação, a Nvidia no caso, embaixo de todas as médias móveis. Então ela fica aqui. Eles fazem até uma metáfora em relação ao barco. É como se fosse um barco em um mar que não tem vento para soprar, né? Para poder o barco andar. Então ele fica de lado aqui esse tempo todo, ele fica flat o tempo todo nesse estágio 1. E de repente, né, após a saída de um bear market, geralmente, as primeiras líderes de mercado começam a impulsionar e a formar bases, né? Então a gente pode ver aqui que a Nvidia fez a primeira base dela aqui nesse período aqui. Essa primeira leva aqui, isso aqui já é uma formação de base, tá? Que levou a esse breakout aqui em meados de maio de 2023 e que começa o estágio 2 dela. O estágio 2 é uma alta, né? O uptrend, né, que eles chamam. Então a tendência de alta, seguindo sempre as médias móveis, como vocês podem ver aqui, trilhando, formando bases. Então a gente tem uma base aqui para entrada, a gente tem outra base aqui para outra entrada, a gente tem mais uma base aqui para outra entrada, e chega um determinado momento que a ação começa a querer formar topo, né, e ter movimentos muito erráticos, chegando ao que chama de estágio 3, que é o que está aparecendo, o que está acontecendo agora, tá, pessoal? Ninguém está dizendo que é isso, que não é. Tô falando com base nos estudos, no que a gente aprende, no que a gente lê da bibliografia, a gente vê que existe uma aparente formação de estágio 3, que é um topo na ação. E os candles, ele apesar de os movimentos serem de aparente alta aqui, como nesse caso aqui, esse movimento aqui, eles são mais erráticos, tem mais volatilidade. Você vê que o range, né, a expansão do preço da ação é muito maior aqui do que nesses períodos aqui de baixa volatilidade, nesse período aqui. Então ela começa a formar um estágio 3. A gente pode ver com outras ações que foram líderes também recentemente. Essa Vertiv também, mesma coisa, muito parecido o gráfico. Já mostrei a PP, né, que foi a outra. Tem também aqui essa Carvana, que foi também uma ação muito comprada nesse período. Ela é antiga já tem um tempo, mas é de outro setor que não de tecnologia, mas pode ver também a formação dela aqui, estágio 1, nessa parte, estágio 2, e agora aparentemente a formação de um estágio 3, e depois a formação de estágio 4, que é downtrend, né? Que é o mercado voltando, retornando para um bear market. Tá? Então, a minha análise agora não é diferente disso. Tem algumas líderes desse último bear market que já estão em um movimento de queda. Como a gente pode ver essa ANF aqui. A ANF é o caso mais emblemático disso. Também foi uma grande líder do bull market passado, o atual, né, como queira. Então ela, você pode ver aqui que ela ficou aqui de lado, né, em 2023, meados de 2023, ela teve a fase de estágio de alta, que é estágio 2, teve mais uma alta aqui, essa já mais com mais volatilidade, certo? Formou um estágio 3 aqui em cima, esse topo todinho aqui, com muita volatilidade. Perdão. Já é um estágio 3 também, né, movimentos em falso, enfim. E desde janeiro ela começou uma queda vertiginosa, tá? Então ela saiu de quase 200 e já está em 75 agora. Então mostra que é uma líder e que já começou o processo de queda. No diário aqui é possível ver também esse movimento. Tem outra também que é a Elf também, que teve um movimento muito parecido. Então a gente pode observar essa dinâmica nesse momento, tá? Colocando aqui essas ações, colocando o gráfico aqui também no trade view dessa ANF, né?
Uma ação que foi muito comprada, ela saiu aqui de 21, bateu em 200 quase. Então a gente pode ver que depois do estágio 2, que é essa puxada aqui, ele forma um ombro esquerdo aqui, com o início de uma volatilidade muito grande. Ela ainda tem uma alta, que vira um topo, que é chamado de cabeça, né? Depois ela inicia o processo de estágio 3 aqui, formação de topo, ela começa a cair. Você vê que a ação tenta voltar várias vezes. Essas tentativas aqui são sempre em torno da média móvel de 50 dias, no caso aqui diário, né? Formando um ombro direito, né? Então forma ombro, cabeça, ombro, certo? E depois da quarta tentativa, sem sucesso de retornar ao processo de alta, existe o rompimento aqui dessa base, que chama de breakdown, né? Você vê com o volume, olha o volume de queda aqui, de rompimento. Estão formando uma figura típica de queda. Então é um momento muito bom aqui para você shortear nessa posição, nesse momento aqui. Lógico que não é uma recomendação, é só com base nos estudos, né, que eu fiz de ações passadas que fizeram o mesmo movimento e rumaram a uma correção, a um bear market, a um mercado de baixa. Então, como você pode ver, cruzou aqui, eu não tenho as médias móveis aqui, mas esse momento aqui é o cruzamento da média móvel de 50 com a de 200 para baixo, cruzamento para baixo, quer dizer, é um sinal muito claro de queda. E aí a gente vê esse movimento todo aqui, que já vai para quase 45% desde esse rompimento aqui de queda, tá? Considerando o preço total da ação, desde o topo, você tem uma queda aí de 60%. Essa ação, pessoal, era uma líder de mercado. Como você pode ver aqui, ó, os EPS, né, o earnings per share de cada balanço aqui foram muito altos, 7.000% de surpresa aqui, 500% de surpresa em relação ao que divulgou, em relação comparado com o que o mercado esperava, né? Então o mercado teve todo o seu ciclo de alta e até formação de topo e agora caindo. Então eu estou enxergando o mercado nesse momento com esses olhos, tentando ver oportunidades para shortear, tá? Outra coisa que está chamando a atenção também é a compra, é o ouro, né? O ouro está fazendo nova máxima aqui, já em 3.057 nesse momento. Ele tá para ter um breakout aqui nessa região, pode ser significativo, né? Essa formação aqui, ó, é um VCP isso aqui. Isso aqui é o futuro, tá? É do ouro. É um VCP aqui que eu falei nos últimos vídeos, né? A contração de volatilidade não é tão perfeito o gráfico, mas você tem um rompimento aqui com o volume após você vê que diminui aqui, ó, nos movimentos de volatilidade de queda aqui desse período, o volume é bem baixo. Então vai aumentando o supply, a demanda, até o momento que tem esse rompimento aqui. E tem outro rompimento e agora já se prepara para o terceiro. Então, em ouro, né? Ouro é um ativo considerado de segurança. Então, é indicativo também de tempos que os investidores estão procurando ativos mais resilientes, mais, entre aspas, seguros, tá certo? Então, essa análise do mercado no momento, vamos ver se nos próximos dias aí eu trago alguma atualização, alguma coisa que eu estou fazendo nova, mas por enquanto é esse o panorama, tá certo? Um abraço.